gente! Hoje a gente vai falar sobre intenção. Eu fiz um vídeo falando sobre intuição e esse vídeo é sobre intenção. A intenção é tudo. Muitas vezes a gente se questiona o porquê das coisas não estarem dando certo se a gente está fazendo tudo direitinho. Mas a intenção é a força que move e que traz e que retorna para você aquela ação que você praticou. Aquela intenção, ela volta para você exatamente como ela foi. E muitas vezes ela não condiz tanto com a sua ação. Porque às vezes a ação parece boa, vamos colocar assim, mas a intenção não foi pura. E o que vem a ser uma intenção pura? Uma intenção verdadeira, uma intenção clara, sem ocultação de nada, sabe? Eu vou dar um exemplo para vocês. Outro dia eu estava assistindo uma entrevista no YouTube. Eu não vou citar aqui quem era a entrevistadora, quem era o entrevistado, mas enfim. Na dinâmica da entrevista, eu entendi, né, o porquê que essa pessoa está sofrendo, em parte, as consequências do que está acontecendo na vida dela. Assim, toda vez que a gente vai fazer algo pensando em nós, né? Que tudo que a gente faz, a gente está pensando primeiro em nós, às vezes de uma forma até egoísta com as outras pessoas, ou às vezes de uma forma egoísta com nós mesmos, mas a gente está sempre pensando na gente. Toda vez que a gente vai fazer algo, tomar alguma atitude, praticar alguma ação, a gente se coloca em primeiro lugar. A intenção que nós colocamos ao praticar uma ação é exatamente a forma como aquilo vai retornar para a gente. Eu já falei sobre isso em outros vídeos e calhou dessa entrevista ser bem parecida com o que eu já falei. Eu vou dar um exemplo para vocês de um retorno, tá? Eu não vou julgar, gente. É um exemplo para vocês, que muitas vezes as pessoas não têm consciência disso, mas eu vou mostrar para vocês que a intenção é tudo. Então, por exemplo, quando uma mulher ela deseja ser mãe, eu falei já sobre isso em um outro vídeo, mas aqui eu vou especificar a intenção. Ela deseja ser mãe, ela tem um sonho de ser mãe. E aí, ela não entende que esse desejo de ser mãe inclui uma outra pessoa, né? Além do filho, além da criança que vai vir. Sendo que a criança que vai vir, né? Aqui nessa dinâmica da terceira dimensão, a criança ela não tem a escolha. A gente sabe que do lado de lá tá tudo organizado, mas aqui quem decide isso primeiro é a mulher, é a mãe. Então a mulher ela decide ser mãe. Só que ela precisa de uma pessoa para poder realizar esse desejo, que é o pai, um homem, né? Então, a mulher, quando ela decide ser mãe, ela precisa de um homem para ser o pai. E aí o que acontece? Na maioria das vezes, as mulheres desejam ser mães, elas pegam um homem, escolhem, vamos dizer assim, mesmo que inconscientemente, elas escolhem um homem e elas não procuram dividir esse desejo, né? Elas não são diretas, elas não são leais a ponto de falar para a pessoa assim, olha, eu quero ser mãe, você que deseja ser pai, e os dois se juntam e fazem um filho, né? E os dois realizam esse desejo. Ou seja, os dois têm uma intenção mútua.
um desejo mútuo, na qual eles se juntam para realizar aquele desejo, independente se vai casar, se não vai casar. Por que muitas mulheres, elas sofrem depois que elas realizam esse desejo? Por que depois elas sofrem e a própria criança vem a sofrer com a ausência do pai, né? Ou o cara não era aquele cara que ela, né? Aquele pai que ela desejava para a criança. Ele não é aquele pai presente, ele não é aquele pai preocupado igual a mãe é. Porque ele está refletindo para essa mãe a deslealdade que ela teve para com ele. Deu para vocês entenderem? Ou seja, ela está arcando com as consequências da intenção dela que não foi leal. Ela quis ser mãe, mas ela não escolheu um homem que também desejasse ser pai. Ela simplesmente escolheu aquele que estava ao alcance para ela realizar aquele desejo. Deu para vocês entenderem? Então aí houve uma intenção egóica, uma intenção egoísta. E essa intenção egoísta gerou para ela mesma e para a criança todo um desgaste. Aquilo não saiu de acordo com os planos dela. E claro que não vai, porque tudo que você faz, tudo que você planeja, que envolve outras pessoas, se não for um planejamento de parceria em que ambos desejem, em que ambos querem aquilo, é claro que vai dar errado. Ou é claro que vai haver conflitos e problemas. Tudo que envolve o outro, a gente tem que ser claro, a gente tem que ser direto, objetiva, tem que haver um planejamento, tem que haver uma cumplicidade. Quando acontece isso, por mais que as pessoas se desentendam, ou por mais que aquilo ali acabe, aquele acordo ele venha a chegar ao fim, existe um respeito, existe uma continuação de formas diferentes. Por exemplo, quando um casal deseja ser pais, né? Mesmo que a relação ela não dure muito tempo ou dure ou não venha a acontecer um casamento, né? Os dois não morem junto, enfim, mas a relação entre pai e mãe e a criança vai ser uma relação íntegra. Porque houve respeito, porque houve lealdade. Isso é um exemplo que eu estou dando para vocês. Então, quando eu falo que não existe vítima, a gente começa a observar a dinâmica. Por que aquela mãe está passando por aquela situação? Ela está tendo que ser mãe e pai ao mesmo tempo, ela está tendo que... Porque ela escolheu inconscientemente uma pessoa de acordo com a intenção que ela teve. Se ela não teve uma intenção íntegra, ela foi egoísta, mesmo que inconsciente, ela quis ser mãe e ela pegou aquele lá sem saber que ele queria ser pai e ela permitiu ser filha, ou permitiu ser mãe, porque era um desejo dela, mas o outro sem o consentimento do outro. É claro que vai haver um conflito. Então, o que isso tem a ver com o que eu falei sobre a reportagem, né? O que aconteceu, o que eu notei na entrevista, na reportagem não, na entrevista, foi que a mãe, né, o problema lá com pensão, enfim, do pai não querer ver o filho, não dar atenção ao filho, o que ela mesma se entregou ali na entrevista, que ela falou que ela sempre desejou ser mãe. E aí ela engravidou. Ou seja,
ela quis realizar o desejo dela de ser mãe, só que ela ignorou o desejo do pai. Ou seja, ela interferiu no livre-arbítrio do homem. Então, quando isso acontece, é óbvio que você vai ter um retorno na mesma proporção daquela intenção egoísta que você teve. Então, gente, intenção é tudo. Qual é a intenção que você faz? Ah, eu faço uma boa ação para poder me mostrar para os outros. A intenção de se mostrar para os outros vai vir daquela mesma proporção para você. E você vai, como é que se diz? Vai acontecer com você uma situação em que alguém vai te usar para se exibir. Deu para vocês entenderem? Aquilo vai voltar para você naquela mesma proporção. Aquela mesma intenção vai voltar para você. Então, não tem problema nenhum em você fazer acordos, em você ser honesto. Olha, eu quero isso, você me dá isso, eu te dou isso, vamos trocar? Tudo bem, você está sendo íntegra, você está sendo leal. Se o teu desejo envolve simplesmente você pode e deve fazer. Quando envolve uma outra pessoa, você tem que ser íntegra, porque senão você vai sofrer um rebote energético daquela intenção. E onde a misericórdia de Deus atua? Na intenção. Então significa que você nunca vai errar, mesmo que você tenha uma boa intenção? Não errar, você vai por caminhos mais difíceis e aí você vai sofrer naquele caminho? Vai, mas aí a misericórdia divina atua de acordo com a sua intenção. Ah, ela errou, mas a intenção dela não foi egoísta. A intenção dela era que desse certo. Ela foi leal aos envolvidos naquela ação. Só que não deu certo a ideia dela. Então a misericórdia divina vem e intervém através da sua boa intenção. Então, se você é uma pessoa que faz coisas boas, mas a sua intenção é uma intenção de se dar bem, a intenção de se dar bem vem na intenção egoísta. Eu quero me dar bem, os outros não me interessa. Ou você simplesmente ignora os outros, você não para e pensa nos envolvidos naquilo que você deseja realizar, naquilo que você deseja fazer. Para você se dar bem, não necessariamente as outras pessoas vão se dar mal. O que você pode fazer para você se dar bem e para que os outros também não se dê mal? Se você tem como fazer, faça. Porque a intenção é tudo. A intenção é tudo. Se você tem boa intenção, as coisas voltam para você com aquela mesma intenção. Eu vou dar outro exemplo para vocês, que eu também já falei sobre isso. No mesmo vídeo que eu falei sobre esse negócio de mãe, pai, né, gravidez, eu falei sobre eu e meu esposo. Eu sempre gosto de falar, porque a dinâmica nossa é é de muito aprendizado para mim. Para ele também, mas eu aproveito muito, sabe, a dinâmica da nossa relação. Então, como ele era uma pessoa sozinha, morava sozinha, ele quis casar. Por que ele quis casar? Porque na cabeça dele, ele tinha a intenção de ter alguém para cuidar dele. Ele não tinha a intenção de ter alguém para compartilhar com ele. A intenção era de ser cuidado. O que aconteceu? Ele passou a ser o cuidador na relação. E às vezes ele sente essa pressão. Tudo sou eu, tudo é comigo. Porque voltou para ele o que ele emanou. A intenção. O universo ele não entende
Para o teu universo, não existe o outro, existe você. Então, tudo que você deseja, a intenção que você deseja é aquilo na mesma proporção que volta para você. Entende? Então, se a minha intenção é de ser servida, eu quero encontrar alguém para me satisfazer. Então, você não vai encontrar alguém para te satisfazer, você vai encontrar alguém e você vai satisfazer a pessoa. Porque me satisfazer, né? Não é assim que funciona. Quando você vibra o me satisfazer, acaba sendo você o provedor daquela satisfação. Então, tudo tem que ser muito íntegro. Você tem que ser muito leal com você mesmo. Você tem que respeitar o livre-arbítrio do outro. Você não pode querer que as pessoas se movimentem e se volte para você. Essa dinâmica de fazer com que as pessoas se voltem para você não funciona. Porque quando você emite essa informação de se voltar, ela acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Então é você que se volta para as pessoas. Vou dar um exemplo aqui bem chulo. Se você quer ter escravos, você passa a ser o escravizado. Então tudo que você quer para você, tudo que você quer para sua vida, você tem que ser leal. Você pode contar com as pessoas, desde que você seja clara para essa pessoa. Como o caso de ser mãe, eu desejo ser mãe. Encontre um homem que tenha o mesmo desejo que você, que esteja vibrando na mesma sintonia. E aí, vocês vão ter um filho e a relação entre pai e mãe vai ser sempre saudável, mesmo que vocês não sejam um marido e uma mulher. Mas a relação pai e mãe, ela vai ser respeitada, ela vai ser mantida, ela vai ser preservada. Deu para vocês entenderem? Então, não existe vítima. Com que intenção você lida com as pessoas? Com a intenção de usar as pessoas como escada para você se dar bem na vida? Com que intenção você se relaciona com teu parceiro, com a tua parceira? Para que ele seja o provedor para você ou para que você doe o melhor de você? E aí, quando você doa o melhor de você, lembra, volta na mesma intenção. Você vai receber com a mesma intenção. A intenção é tudo, gente. A intenção é tudo. É na intenção que está a verdade e a mentira. O verdadeiro e o falso. E o universo, ele lê a intenção. As pessoas podem não ler, as pessoas podem não perceber as suas intenções, mas o universo, ele está dentro de você, conectado com você. Então ele lê a tua intenção e ele te devolve aquilo com a mesma intenção. Então, se você estivesse questionando por que algo está acontecendo com você, aí você para e observa as suas intenções com a vida, as suas intenções com as pessoas. Elas são puras, elas são leais, honestas. A intenção é tudo. É isso, gente. Curtam o vídeo, compartilhem e comentem, porque eu gosto muito. Beijo para vocês, até o próximo vídeo.